Boa tarde, pessoal. Mais uma vez vamos dar sequência na leitura comentada do livro Pensamento e Vida, escrito por Francisco Cândido Xavier, é psicografia dele, mas é ditado pelo Espírito Emmanuel. Já lemos e comentamos o capítulo 1, hoje então nós vamos estar comentando o capítulo 2. Que o nome dele é vontade. Então vamos lá. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então, a nossa mente é o espelho da nossa consciência, que a consciência vem do espírito e a mente é humana. Então, o que a consciência determina, a mente cristaliza. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Mas acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu por auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então aqui eu fiz um esqueminha para a gente entender perfeitamente essa situação. Nós temos aqui a mente humana. A mente humana, acima de tudo que existe nela, está a vontade. A vontade é a força criadora de tudo. Pois quando a gente parte do plano espiritual para a gente reencarnar aqui no plano físico, nós temos uma vontade imensa de ter sucesso nessa encarnação. E nós temos aqui, acima de tudo que existe na mente humana, o que determina é a vontade. Aí nós temos o desejo, nós temos a memória, a inteligência e a imaginação. Tudo faz parte da mente humana. E tudo isso é muito importante para o nosso sucesso na vida física. Tudo que existe, todos esses departamentos, eles são força motriz, que ela é geradora de uma atitude humana. Tudo começa aqui na nossa mente humana para chegar na nossa ação. Então nós temos a força do desejo, que o desejo ele é diferente da vontade. Parece a mesma coisa, porque os dois são força motivadora, mas não é. Apesar de ser força motivadora, o desejo, como a inteligência, a memória e a imaginação, todos eles podem ser usados para o mal ou para o bem. Depende do comando. Do comando quem? Do comando da vontade. Então vamos analisar. O desejo. Quando que o desejo ele pode ser ruim para a gente? Por exemplo, quando eu perco o domínio dele, né? Quando a vontade passa a ser menor que o desejo. Mas quando que a vontade passa a ser menor que o desejo? Um exemplo. Faz de conta que eu fumo e tenho a vontade de parar de fumar. Mas aí a hora que eu vejo alguém com um cigarro na mão,
o meu desejo é tão forte que eu esqueço a minha vontade e começo a fumar, né? Isso acontece muito com os vícios. O desejo, ele pode estar desequilibrado, mas também ele pode estar equilibrado e auxiliar em muita vontade, né? Eu tenho desejo de ser melhor hoje, e esse desejo é tão intenso que eu vou aureolar ele à vontade, e ele vai gerar uma força criadora muito grande. Agora vamos imaginar a nossa inteligência. Quando que a nossa inteligência pode ser ruim? Eu posso usar ela para fazer uma bomba atômica que vai destruir vidas. Eu posso usar a minha memória, a minha imaginação para assaltar, para fazer um planejamento perfeito, aparentemente perfeito, de uma situação ruim, de um roubo de banco, por exemplo. Eu precisei da minha memória, da minha inteligência e da minha imaginação. E do meu desejo de ter dinheiro fácil. E da minha vontade de ter uma vida agradável. Olha só como eu usei tudo isso de maneira errônea, que me distancia de Deus. Mas se eu trazer isso tudo para o bem, meu Deus, olha só, tudo que eu posso fazer com a minha memória, que eu vou trazer lá do meu passado, o que eu já sei o que é certo e o que é errado, eu não vou reincidir no erro se eu aureolar a minha memória, a minha vontade. E a imaginação? Eu vou imaginar coisas belas e vou fazer essas coisas belas serem possíveis. Então a gente percebe que tudo que existe aqui na minha memória, na minha mente humana, na minha imaginação, na minha inteligência, acima de todas essas forças está a vontade. Mas que aureolado a tudo isso está a razão. Mas quando começa a razão? Quando eu deixo o meu lado animal e venho para o meu lado humano, né? A razão traz o equilíbrio para tudo isso. Olha só. A razão fala para o meu desejo: você está com vontade, mas isso não é certo. Você não pode se desequilibrar com o que não é bom para você. Então a razão, ela não existe no ser animal, mas ela existe já em nós, humanos, para que um dia consigamos ser humanizados. Continuando, falando agora da importância do que está no leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. É a eletricidade, o magnetismo que vai gerar o pensamento eletromagnético. Olha só, a eletricidade é energia dinâmica, energia em movimento, dinâmica. O magnetismo é energia estática, parada, mas ela que traz o equilíbrio a gente. E o pensamento é a força eletromagnética. O que significa? Eletricidade, que é a força dinâmica, e o magnetismo, que é o equilíbrio. Nós temos na nossa mente as duas coisas. Eletricidade e magnetismo gerando a força eletromagnética. E elas conjugam em todas as manifestações da vida universal.
assimilando e desassimilando os múltiplos campos da forma que serve a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano de vida. Qual é a romagem do espírito? Corpo físico e corpo perispiritual. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, se tudo que eu vou fazer na minha vida, quem vai determinar? A minha mente. Comandada por quem? Pela minha vontade. Olha só. Nós, seres humanos, manifestamos todo o nosso desejo e todas as nossas ações iniciada na nossa vontade. E mesmo a nossa vontade, ela está movimentada pela consciência que cada um de nós temos. Consciência crística que um dia será. Hoje a nossa consciência ainda não é crística. Ela não é perfeita. Mas ela já nos cobra tudo aquilo que eu aprendi. O que eu aprendi, eu não posso errar mais, eu não devo errar mais, para que não ocasione um sofrimento para mim. Continuando. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige neste ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam o problema do destino. De quem que é o destino? É nosso. Ele está nas nossas mãos. O destino nosso está nas mãos de Deus. Olha só. Deus nos dá a vida e nos dá a consciência para a gente saber o que é certo e o que é errado. Mas quem vai determinar esse rumo da minha vida? Sou eu. Através dos caminhos que eu quero. Jesus, ele veio aqui e nos deu o exemplo do caminho a seguir. Mas quem vai determinar isso? É a minha vontade. Se eu quero seguir a Deus ou a Mamon. Não é assim que o Evangelho nos diz? Não tem como eu seguir os dois. Só um é o correto. Então, se a gente busca o melhor caminho, tudo na minha vida começa a tomar um novo rumo e um novo sentido. Continuando. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação. Olha só, sem ela, sem esse comando certo, o nosso desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deploráveis relaxamentos. Vamos pensar a força que tem a nossa memória. Se a gente teve um impacto muito ruim em uma das nossas encarnações passadas, a minha memória registrou. Ela pode não estar no meu consciente, mas ela está no meu subconsciente.
E ela estando no meu subconsciente, eu vou entrar em pânico, eu tenho medo, mas não sei do que. Quantas pessoas que têm pânico, muito pânico, e trata com muito remédio, toma aí calmantes e calmantes por conta de pânicos. Gerado nessa vida? Não. A pessoa não sabe do que ela tem pânico ou por que ela tem pânico. Ela entra em crise de pânico, mas não sabe por quê. Porque está lá registrado na memória dela momentos de pânico que ela já viveu e nessa vida física ela não tem consciência do que foi esses pânicos. Olha só. Então existiu uma causa anterior na nossa existência que nos causa aflição na nossa vida física, né? E através disso a gente vê a nossa imaginação, até fala aqui, ó, a imaginação pode gerar perigosos monstros nas sombras. Tem pessoas tão negativas que ela já vai imaginando coisa ruim e já vai sofrendo pelo que ela imagina e que nem aconteceu. Mas só a vontade é suficientemente forte para sustentar e harmonizar o nosso espírito, a nossa vontade. Se eu quero realmente, eu consigo. Não foi assim que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer muito mais do que eu faço. Vós sois deuses. Olha só. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Não, desculpa. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. O que é a reflexão mental? É reflexos do que já aconteceu comigo. Tá? Às vezes a pessoa é tão negativa na vida dela, ela já teve espaços mentais tão negativo, e agora ela tem uma vontade, ela tem um desejo imenso de se melhorar, mas quando vê, ela está sendo negativa de novo, reflexo do que já passou. Isso é um exemplo de uma situação, mas os nossos reflexos vêm de muita coisa que nós passamos e de pessoas com as quais nós absorvemos o que ela passou, porque nós convivemos junto com as outras pessoas e a gente absorve. Nós somos muitos e muitos são nós. Olha só, nós somos um pouquinho de cada pessoa e cada pessoa é um pouquinho de nós. Isso tudo nos traz reflexos do que a gente viveu, do que a gente vive e que eu não posso falar. A partir de agora, eu não vou falar mais mal de ninguém. Se existe esse reflexo em mim, quando eu vejo eu já estou falando, apesar da minha vontade. Olha só. Vou ler de novo esse pedacinho, é muito interessante. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, quando a gente tem reflexos, e esses reflexos, eles podem ser melhorados através da disciplina. Então eu vou contar aqui uma historinha que eu li, o Chico explicando, achei ela maravilhosa e muito importante. Foi um espírito que, através da inteligência dele, ele descobriu algo fantástico numa encarnação passada. Só que o que ele descobriu
foi usado tão para o mal, não por ele, mas para as outras pessoas, pelas outras pessoas, ele fez uma descoberta maravilhosa e as outras pessoas usou a descoberta dele para o mal. E isso fez com que ele se suicidasse, tirasse a própria vida dele. Isso ficou como reflexo nessa última encarnação dele. Ele tinha constantemente ataque de epilepsia, reflexo de todos os acontecimentos na vida dele. Acontece que essa pessoa, ela passou a trabalhar no bem, ela fazia culto do evangelho no lar constantemente e ela começou assim a se disciplinar. Ela, a família toda ajudando, ele começou a se disciplinar. A mente dele tinha o reflexo dos ataques epiléticos, mas ele não tinha mais. Aqueles momentos de ataque epilético era pequeno, era um simples episódio, mas era só reflexo mental. Não era mais um ataque epilético. Só existia ali reflexo. Me lembrei disso, assim, muito importante essa partezinha para mostrar para a gente o que faz a nossa disciplina. E com o tempo, esse reflexo da epilepsia, ele foi sendo cada vez mais ameno, cada vez mais ameno. Então, muitas vezes o Espiritismo fala que o verdadeiro espírita não é aquela pessoa perfeita, mas sim é aquela pessoa que batalha para ser melhor a cada dia. E ele vai ser melhor a cada dia se ele for disciplinado, se ele tentar, se ele fazer a pergunta que Santo Agostinho fazia para si mesmo todos os dias. Como foi o meu dia hoje? Será que eu fiz todo o bem que eu poderia fazer? Será que eu não magoei ninguém? E faz uma retrospectiva do seu dia para ver se ele poderia ter sido melhor, se ele não enganou, se a gente não enganou ninguém, se nós fizemos todo o bem que a gente poderia fazer. E assim a gente encerra esse capítulo da vontade, capítulo 2. E que Jesus esteja com cada um de nós, nos trazendo a paz e a tranquilidade, para a gente se renovar no nosso dia a dia, através da disciplina da vontade, do desejo, da memória, da imaginação e da inteligência, aureolado a razão, sem esquecer que a nossa mente humana inicia-se no nosso psiquismo. Olha só, na parte mais importante de cada um de nós, que é o amor que Deus nos conduz. Olha só, Deus nos traz as boas vibrações. Deus nos traz tanta coisa boa para que a gente consiga colocar na nossa memória. E que tudo isso é comandado, como diz o livro, pela consciência. Que a nossa consciência seja de amor, porque a consciência desperta é o amor. Que Jesus nos conduz hoje e sempre.